Aqui nós temos a interpretação de uma filogenia. Vamos entender como ler as relações de parentesco representadas em uma árvore filogenética e perceber em quais momentos da evolução surgem determinadas novidades evolutivas. Novidade evolutiva é uma nova característica que aparece ao longo da evolução. Ela pode ser compartilhada por várias espécies. No ancestral comum a todos os mamíferos, por exemplo, deve ter aparecido a novidade evolutiva que foi presença de glândulas mamárias, né? Todos os mamíferos mamam, que persistem até hoje. Teve em algum momento que surgiu o bico, por exemplo, que vai estar presente nas aves, né? Teve algum momento que surgiram as asas. Então, essas, né, estruturas que surgem aí são chamadas de novidades evolutivas. Vamos analisar uma situação hipotética, um exemplo. A filogenia mostra como 3 espécies imaginárias de leões, A, B e C, evoluem a partir de um ancestral comum, também imaginário. Então, nós temos aqui o leãozinho, né, o Z, que é o ancestral, e ele deu origem a 3 leões de espécies diferentes, que é o leão A, o leão B e o leão C. Observem que em relação ao ancestral existem diferenças, né? O rabo aqui do leão A é escuro, o nariz também é escuro, comparado com o ancestral. As patas aqui do leão B é escura, assim como o rabo. O leão C tem a juba escura, diferente do ancestral. Então, essas são algumas características que surgiram e são diferentes, né? Os tornam diferentes do ancestral. Então, o ancestral que não existe mais deu origem a esses 3 grupos de leões. Não costumamos saber como era um ancestral comum de grupos de espécies, uma vez que ele já não existe mais, ele está extinto. Podemos imaginar como ele seria, quais as novidades que ele teria, mas provavelmente nunca saberemos exatamente como ele era. Para nosso exercício de compreensão da filogenia, vamos admitir que sabemos exatamente como era o leão ancestral, que é esse ancestral comum imaginário. Aí, a partir do leão ancestral comum mencionado, foram aparecendo novidades evolutivas ao longo de cada um dos ramos da árvore filogenética. No ramo 1, deve ter aparecido uma característica comum a todos os leões descendentes do ancestral. Qual seria essa novidade evolutiva? Para responder, tente encontrar nos leões uma característica que apareça em todos eles, no A, no B e no C. Você acertou se disse que é o rabo escuro. Se você voltar aqui, ó, tanto A quanto B quanto C apresentam um rabo escuro, característica que não existia no ancestral. Veja também que a filogenia a partir do ramo 1 divide-se em 2 ramos. O ramo 2, que vai originar a espécie A, e o ramo 3, que origina a espécie B e C. Vamos voltar aqui. O ramo 1, dando origem à espécie A, e o ramo 3, que é esse aqui, esse galho aqui, dando origem à espécie B e à espécie C. Qual a novidade evolutiva deve ter aparecido no ramo 2 e, portanto, está presente na espécie A de leão? Se você respondeu o nariz escuro, você acertou. Vamos voltar aqui. A característica que surge na espécie A é o nariz escuro. No ramo 3, a orelha escura é uma característica compartilhada que existe tanto na espécie B como na C, e ela não está presente em nenhuma outra espécie. Isso quer dizer que essa característica é uma novidade evolutiva que apareceu no ancestral comum às espécies B e C, e ela permanece nos seus descendentes. Assim,
Entre as 3 espécies de leões atuais, as mais aparentadas, né, as mais próximas, são a espécie B e C, justamente porque eles fazem parte desse mesmo, eles dividem, né, esse mesmo ancestral. Já no ramo 4, aparece uma novidade evolutiva presente apenas na espécie B. Você seria capaz de dizer qual a característica? Então, vamos voltar aqui. Ramo 4, esse aqui, surge a espécie B. A característica que só está presente nesse leão são as patas escuras. E no ramo 5, vamos voltar aqui, no ramo 5 a gente tem a juba escura. Todas essas espécies tiveram o mesmo ancestral comum, mais ou menos remoto, ou seja, mais ou menos antigo. Trata-se de uma questão de grau de parentesco evolutivo, sendo mais próximo quanto mais recente é o ancestral comum, e mais distante quanto mais afastado, quanto mais remoto for o ancestral comum. Aqui nós temos a atividade 2, que eu vou pedir que vocês respondam. Vou aproveitar e gravar a tela, caso alguém esteja sem acesso. Aí podem olhar aqui o vídeo e responder no caderno. Quero que vocês façam a atividade 2, bem como o teste. Bom, galera, por hoje é só. Um abraço.